você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Graças a Deus, nosso pensamento elevado ao nosso Pai Maior, agradecido por essa oportunidade. Vamos pedir, meus irmãos, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, pelos nossos familiares, nossos amigos que estão em aflição, pelo desentendimento, pelas doenças, pelas questões sociais, as questões diferentes espécies, Senhor. Pedimos a paz, como disse a nossa música, para esses irmãos. Que tenhamos, Senhor, dentro de nós essa paz tão desejada, essa paz tão mandada pelo nosso Pai Maior. Que nós estivéssemos em paz, que Ele nos daria a sua paz. Então, nós pedimos cada vez mais que reforce a nossa fé, que fortaleça o nosso espírito, para que essa paz permaneça dentro de cada um de nós, apesar dos problemas sérios que o mundo vem passando. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram em conflito, nas guerras, em sofrimento, fugindo dos seus próprios países, com medo de represálias, de sofrimento e de humilhações. Pai querido, nosso mundo é um mundo de provas e expiações, mas nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, pois com certeza estamos expiando essas nossas dificuldades, sofrendo, mas sofrendo com resignação pelos nossos irmãos, por nós mesmos, mas agradecendo sempre, Pai, sabendo que tudo é para o nosso bem, tudo está sob os seus desígnios, sob a sua orientação, pelo seu comando, Pai querido. Portanto, graças te damos por essa oportunidade, graças te damos por essa encarnação, graças te damos pela família que temos, Pai, pela religião que temos, que nos acalma, que nos conforta a nossa alma. Fique conosco, Pai, que nossos irmãos, espíritos, amigos, que estão nesse instante também reunidos conosco, na nossa casa do Divino Espírito Santo, possam emanar a sua luz e as suas vibrações para todos nós, principalmente para os nossos irmãos que se encontram em dificuldade. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim, seja. Graças a Deus. Boa noite. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Tá, porque eu botei um microfone aqui para evitar barulho externo, estava com medo dele não funcionar, mas que bom que ele funcionou. Gente, muito boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conduzindo o estudo. Bom, e também um pouquinho de paciência, porque o irmãozinho de vocês resolveu voltar a fazer jiu-jitsu, com 56 quilos, 45 anos, e pegou uma turma de todo mundo, é faixa azul, faixa preta, e faixa branca. Então, estamos indo. Se eu gemer no meio da coisa, porque estou todo indo. Bom, hoje a gente fecha o capítulo 24, né? Não coloqueis a candeia sobre o bloqueio, e ao longo das últimas segundas-feiras, os nossos irmãos e irmãs vêm trabalhando esse capítulo, que é um capítulo muito importante, principalmente para o momento em que a gente vive agora, porque quando a gente fala
na questão de que Jesus falava em parábolas, na questão de que muitas vezes, e ao longo, né, do tempo, a humanidade vai evoluindo, que nem toda mensagem, né, deve ser dada de maneira tão clara em determinados momentos, porque não há ainda a possibilidade da compreensão. Muitas vezes eu percebo que muitos de nós a gente se coloca na posição de mas agora a gente está aqui no século XXI, então a gente está evoluído e os outros povos atrás, sabe? Nós éramos ignorantes antes, mas nós hoje somos evoluídos e somos capazes de entender a mensagem. Mas aí fica o questionamento: nós somos de verdade? Quantas vezes a gente não percebe, e eu estou falando do ponto de vista coletivo, as mesmas posturas se repetindo, novas ideias que são salutares, novas ideias que são necessárias, encontrando uma resistência absurda, muitas vezes irracional, encobertas muitas vezes pelo orgulho e pelo egoísmo. Isso a doutrina nos explica, de onde vem a fonte, né, do nosso sofrimento. Mas muitas vezes, quando a gente está lendo a doutrina e conversa sobre ela e discute o assunto, então a gente coloca muito a partir de uma perspectiva de que hoje a gente está evoluído. É claro que a gente caminhou como humanidade, mas a gente ainda precisa de muito trabalho, porque a gente se vê repetindo erros. A gente ainda hoje vê... pegar um exemplo bem atual, né? É um exemplo muito triste, intenso, mas de um problema que acontece no mundo inteiro, inclusive aqui, um sofrimento coletivo em função de disputas de poder. Então, a gente está vendo o que está acontecendo no Afeganistão. A gente está vendo esforços de milhões de pessoas no mundo inteiro para ajudar a atravessar esse momento difícil de uma pandemia, sendo muitas vezes boicotados pelo negacionismo, ou muitas vezes boicotados mesmo pela ganância de poder e de dinheiro em vários lugares do mundo. Não é só aqui que isso aconteceu, mas atrasando esforços que, teoricamente, deveriam estar fluindo com toda naturalidade. Afinal de contas, nós já encarnamos, já desencarnamos, já encarnamos, já desencarnamos. Nós estamos no século XXI, contados aqui na Terra, né? E nem sempre é assim. É assim que funciona, é verdade. Quantos erros nós não estamos repetindo? Eu estou colocando aqui do ponto de vista coletivo, porque, particularmente, é o que me inspira nesse momento falar, porque nós estamos vivendo um desafio coletivo. Aliás, a humanidade vive desafios coletivos o tempo inteiro. Nesse momento, são desafios mais agudos, mas nós vivemos desafios e recebemos bênçãos coletivas o tempo todo. A maior parte, as partes mais importantes de nossas vidas, elas são coletivas. É que muitas vezes a gente não está sensibilizado para perceber isso o tempo inteiro. E, enfim, também vivemos um período onde o individualismo foi muito colocado em nossas criações, principalmente aqui no Ocidente, né? Nós aqui no Ocidente. Mas as grandes questões da humanidade, elas são sempre coletivas. Somos seres sociais. É impossível viver na Terra, é difícil passar, impossível passar por uma jornada no planeta Terra que não seja uma jornada essencialmente coletiva. A gente já nasce precisando do coletivo. Então, nas segundas-feiras anteriores, nossos irmãos e irmãs, eu peço perdão por não lembrar exatamente quem foi especificamente, mas se trabalhou a candeia sobre o alqueire e porque Jesus fala por parábolas, né? Então, resumidamente, fala-se por parábolas, porque a maior parte, né, do povo, a maior parte daquelas pessoas que tinham contato com Jesus ainda não estavam preparadas para entender determinadas verdades, o solo não estava preparado, então fala-se em parábolas. Mas fica aqui uma ressalva muito importante, que se fala de algumas partes são colocadas em parábolas, mas o essencial sempre ficou muito claro, que é a missão de amor e caridade. E isso não ficou... não houve metáfora, não houve nada. Foi colocado de forma sempre muito direta. Mas era importante
que se encapsulasse essa mensagem em parábolas, para que, com o tempo, o desenvolvimento do pensamento, as situações indo acontecendo, o solo fosse sendo preparado para que essas ideias, essas novas ideias, fossem assimiladas. Depois passou-se pelo Noval os Gentios, que segue, sim, a mesma lógica. Então, você vai procurar aqueles que já têm um preparo, que já passaram por algumas situações, que já desenvolveram algumas ideias. É do tipo, não dá para você explicar, digamos, eu vou dar um exemplo aqui da matemática, apesar de não ser a melhor pessoa para dar exemplos matemáticos, mas não dá para ensinar a equação de primeiro e de segundo grau se a gente ainda não aprendeu as operações mais básicas de matemática, né? Você aprende a somar, você aprende a dividir, você aprende a multiplicar, né? E depois você vai trabalhar funções mais sofisticadas da matemática. Mas antes disso, é preciso passar por todo o entendimento. Não adianta querer plantar uma semente fora de época num solo também que não está preparado, porque as chances são de que aquela semente não vai ser aproveitada. Então, busca-se primeiro, como sempre, aqueles que já têm uma possibilidade de entendimento pelo seu esforço, pelas situações vividas, para depois se chegar, muitas vezes, na maioria das vezes, aqueles até que rejeitam as novas ideias. Porque é uma característica muito comum das novas ideias é serem rejeitadas de cara. A educação formal, como a gente conhece hoje, ela foi durante muito tempo rejeitada. A universalização da educação foi durante muito tempo rejeitada. Hoje seria impossível alguém chegar e falar, olha, eu não acho que todo mundo tem que se educar, todo mundo tem que ir para a escola. Seria um absurdo dizer isso hoje. Mas isso já foi um pensamento corrente. Até se chegar no hoje, no que a gente entende do que é universalização, porque antes se falava de universalização, mas era uma parcela. Mulheres, por exemplo, não podiam, ou determinadas parcelas da sociedade também não podiam. Então, vem se caminhando, se vencendo resistências, como coloca a doutrina. O progresso, ele é implacável, ele vai acontecer. Vai haver resistência, 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 ele vai acontecer. Mas existem caminhos para isso. Então, necessário, primeiro se faz chegar àqueles que estão sensibilizados, àqueles que se propõem a refletir, a pensar, e quando se fala de doutrina espírita, não é só a sensibilidade no sentido emocional. Nós sabemos que a doutrina espírita ela trabalha com o racional também. É importante que isso fique bem claro. Não é convencer as pessoas de nada, mas levar uma mensagem sobre a qual as pessoas vão refletir. Porque é a única forma que a doutrina tem de ir se fortalecendo, se perpetuar. Nós não estamos dentro de uma doutrina que está pronta. Ela está em constante amadurecimento, porque está em constante amadurecimento a experiência humana na Terra. E também sabemos que essa lógica é usada conosco. Nós, aqui na Terra, ainda estamos num período, num campo, né, de existência, numa dimensão em que nem tudo a nós é permitido saber, mas não por um mistério, por uma coisa mística, mas porque ainda precisamos passar por amadurecimentos, tanto do ponto de vista racional quanto do ponto de vista emocional, um amadurecimento mesmo de reforma íntima e espiritual, para que possamos aceitar as próximas verdades. E muitos conhecimentos não serão dados aqui. A gente não vai ter acesso aqui, a não ser em mundos mais evoluídos. Depois passamos, os sãos não têm necessidade de médico, o que é muito importante, é uma mensagem muito bonita, que nos deixa bem claro que muitas vezes há uma necessidade que não é saudável de nos encapsularmos, o meu grupo, aqueles que sabem, ou aqueles que buscam saber, ou aqueles que estudam, mas e excluir e rejeitar aqueles que de alguma forma consideramos errados, consideramos fora do padrão, e o que Jesus coloca completamente o contrário. Quem está doente é que precisa de médico. E é através da ação que se faz isso. Então,
do ponto de vista mais prático, quantas vezes, mesmo em família, né, a gente fica, poxa, fulano não tá nem aí para minha mãe, não dá a menor atenção, mas ela fica o tempo inteiro ali, do lado dele, tudo dela é com ele. Muitas vezes é por isso mesmo, porque percebe que aquela pessoa, aquele filho, aquele irmão, aquela pessoa da família, aquela pessoa, aquele amigo que mais está precisando de carinho. E os outros que estão em volta, não que não sejam merecedores de tanto carinho ou de tanta atenção, mas já estão, digamos, harmonizados. Então, não inspiram tanto cuidado, tanta atenção, porque não há necessidade. Para que você vai tratar como uma emergência um paciente que já está estabilizado, que já está bem, que está só fazendo o seu trabalho, né, de convalescência, de recuperação, e deixar de dar o socorro àquele que está instável, que está correndo um risco maior, que está em maior dor, está em maior necessidade. Então, fica bem claro aqui, resumindo, esse trecho. E aí a gente chega hoje, né, a coragem da fé, que é algo que é muito importante e que toca muito, e volta a dizer, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, e que alguns princípios são questionados de forma muito ampla. E são princípios inegociáveis do ponto de vista cristão e do ponto de vista humano mesmo. Ou seja, o senso de caridade, recentemente foi publicado que uma figura pública brasileira, né, lá de São Paulo, uma senhora lá de São Paulo, critica frontalmente o padre Lancelotti pelo trabalho que ele faz na Cracolândia, alimentando pessoas. Independentemente de qualquer análise que se faça, de qual é a melhor ou pior estratégia, da valorização ou não dos imóveis, porque entram vários interesses naquela questão da Cracolândia de São Paulo. Mas não se pode negociar humanidade. Existe uma linha limite. Ele, como um cristão radical, não há o que se negociar ali. O papel dele é esse, ele tem que ir lá dar comida e assistência. É assim que ele se sente tocado. E é isso que se deve fazer. E é importante que se faça uma defesa ampla e restrita deste tipo de ação, porque é a essência da caridade. É um trabalho muito difícil para quem se dedica. Quem observa esse tipo de trabalho, é um trabalho muito difícil, muito árduo, então muito importante. E a gente vê figuras em espaços de autoridade questionando o básico da caridade, o essencial da caridade, que é dar de comer a quem tem fome, sabe? Num trabalho que é constante, que compreendo, muitos de nós, né, esporadicamente vai, ajuda, mas nem todos nós temos a disponibilidade ou mesmo o impulso ou mesmo a fibra de fazer esse tipo de trabalho constantemente. Cobra-se muito do psicológico dessas pessoas. Quem faz esse tipo de trabalho tem uma coragem única. E isso é inegociável. Isso é o princípio humanitário. É preciso ter coragem para se posicionar em relação a isso, sempre independente de medo de qualquer represália. Porque isso é uma questão de fé. É contraditório, do ponto de vista cristão, sequer questionar ou titubear em fazer defesa daqueles que se dedicam a um trabalho que é muito difícil, sim. Porque a gente tem aqui irmãs e irmãos que se dedicam a isso constantemente. É um desafio psicológico, é um desafio emocional, para fazer algo que toda a humanidade deveria estar fazendo sem questionar. Já não era mais para ninguém estar passando fome no mundo. A gente produz muita comida. Então, a coragem de defender princípios, ela é muito necessária nesse momento, como foi muitas vezes na história. Hoje a gente não vai pegar em lança, hoje a gente vai pegar, não vai bater em ninguém, não vai sair, mas tem que ser pela força das ideias. É preciso que, com serenidade, se deixe claro sempre que possível
que não há qualquer possibilidade de negociação de um princípio tão essencial, que é defender aqueles que se colocam na linha de frente desse trabalho de alimentar aqueles que têm fome todo dia. Isso é muito... Perdão? Acho que alguém queria falar aqui. Não, Helder, era o da Dona Maria, que alguém estava falando perto, aí ficou muito alto, eu já fechei o áudio dela, tá? Então, eu vou pedir... Rose, você sabe que eu adoro te pedir para ler, né? Então, nós aqui... Você pede logo quem? A Gaguinha. Mas é bom, é... Leitura... Coragem e fé, né? Coragem e fé. Coragem da fé. Coragem da fé. Item 13. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Então, São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Item 14. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Continua? Pode ler. Pode ler. Sim. 15. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe. Quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sua opinião e em renegá-la, mas há caso de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai, que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, para que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente, trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e dos outros. Continua? Vamos fechar. 16. Assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam sobre a terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Assim como todos os princípios que nos são colocados pela doutrina espírita, a gente está ali sempre intrínseco a ideia de que toda ação tem uma consequência. A gente planta... você quer comentar, Alexandre? Eu queria só colocar uma coisa que né, já que você contextualizou aí, né, o momento atual que a gente vive, e a gente, como espírita, a gente deve sempre se posicionar, né, mediante, ter essa coragem, né, de tomar posições
em relação a tudo, em relação a opções nossas, políticas, entre relações também, aquilo que a gente acredita, né, os conceitos nossos de caridade, de reencarnação, mas é importante que a gente faça isso com muito amor, né? E não entrando na sintonia do ódio, né? Polêmica. Porque na polêmica, né? No conflito, impor a nossa ideia, cada um está num momento evolutivo, né? A gente vê lá, você citou a situação lá do Afeganistão, né? A questão lá da saída dos Estados Unidos, né? E o avanço do Talibã, que é um grupo islâmico radical, né? Enfim, cara, cada povo, cada coletividade, cada indivíduo está num momento evolutivo diferente. Então, a gente deve, né, colocar o nosso posicionamento, nossas ideias, mas também sem bater de frente, né, sem transformar isso em um conflito, porque não vai levar a nada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu lembro que isso aconteceu muito, essa polarização, né, política que a gente passou, né, passa até hoje, mas, né, em momentos, né, que a gente de definições, a gente vê isso aflorar e até desunir, afastar pessoas da família, afastar amigos. Então, hoje, né, a gente conversa muito sobre isso. Hoje, o Alessandro, a gente tem, né, uma coisa mais de entender o lado do outro, né? As opções que o outro teve, o momento que ele está passando, né? E que a gente também, né, a gente não é dono da verdade, né? A gente pode também ter uma opção, ter né, uma concepção que daqui, de repente, a 10 anos, 20 anos, uma outra encarnação, a gente pode vir a mudar, porque a gente está sempre em evolução, né? O ser humano está evoluindo, tanto materialmente como espiritualmente, tanto intelectualmente como moralmente. Então, é só essa parte aí para a gente, quando a gente, né, tiver a coragem aí da gente nos colocarmos diante das situações, a gente fazer isso com amor. E aí, só para complementar, né, essa coragem, não dá para a gente ser frio em relação, por exemplo, à situação que você colocou, né, do padre lá, que ele se posiciona e ele atende aqueles irmãos que estão lá, porque a questão social existe. Então, a gente, como cristão, não dá para a gente ser frio mediante a situação. Se eu passo, né, se eu vejo um irmão meu necessitado, com fome, a gente tem lá, né, primeiro a gente atende aquela necessidade humana, né? Depois a gente precisa sentar e conversar sobre como nós vamos resolver essa questão, porque não é humano ele estar naquela situação, né? Então, a gente não precisa estar realmente... o que eu estou falando até com as casas, assim, né? Que a gente precisa estar se juntando com o poder público, né? Com o município, porque a gente precisa levar até esses irmãos, eles saberem que eles têm direitos, que eles não é justo eu estar dentro da minha casa, no meu quentinho, no meu conforto, com comida, e meu irmão está na rua, sem teto, sem comida, sem nada. Ou aquele irmão que está com, né, que são os problemas das drogas, tem um problema ali da família em que a gente precisa realmente estar conversando. Mas eu não posso ser frio e passar despercebido por aquela situação e achar que isso é normal. Achar que isso é normal, não me posicionar. A gente precisa, assim, ter coragem, né? Porque essa coisa reconhecer Jesus nessas situações. No outro, né? No outro, é isso que eu não vou negar. No próximo, eu não posso passar despercebido e um irmão que bate a minha porta ou que está ali no meu caminho, e aí sim eu estaria negando, né, a Jesus nesse momento se eu virasse as costas para esse irmão. Ainda com toda a dificuldade e ter carinho, mas ter alguma firmeza para não deixar, até em defesa daqueles que são mais fracos. Num momento tão difícil quanto esse, em que, até mesmo pelas características do momento, tantas ideias que são estapafúrdias, porque muitas vezes até quem defende, você sente que está defendendo não pela ideia em si, mas por outros interesses, possam colocar ainda mais em risco, trazer ainda mais sofrimento para a parcela mais vulnerável da sociedade. É impensável, por exemplo, chegar uma hora em que se proíba que se dê comida
É muito difícil. Então, são momentos em que é preciso ter coragem. É claro, não é bater de frente no sentido de piorar um momento de conflito, né? É preciso que se faça isso com uma hombridade e seguindo realmente os princípios cristãos de que é uma busca por se propagar a caridade, por se propagar o amor, e não por comprar guerras, mas há ranger de dentes e há oposições, inclusive, à caridade, e é importante que se tenha também a firmeza de dizer, olha, ser humano tem fome, quem tem fome primeiro tem que comer, como a Alessandra colocou, primeiro come, depois a gente resolve. Depois a gente conversa. Mas primeiro, né, dentro das possibilidades, o que der para fazer, primeiro comer. Sabe? É o mínimo, agasalhar, saber tirar da agonia, né? Já tem uma agonia psicológica, emocional absurda, que acaba coadunando na agonia física, né? Que vai parar em situação de rua, que é a fome, que é o frio, e se isso tiver que ser resolvido, só vai ser resolvido primeiro com o estômago cheio, né? E defender a ideia, defender o princípio da caridade, e aqueles que se dedicam com mais afinco, né? Que transformam isso numa missão de vida, porque a gente vê muita gente transformar isso numa missão de vida e fazer um sacrifício incrível, precisam de nossa defesa, dos nossos posicionamentos, das nossas orações e também de conversar. Porque hoje, no mundo que a gente está, parece que a gente está muito interconectado, é o WhatsApp, mas nada substitui aquela conversa mesmo. Essa polarização que a gente está vivendo, ela não vai passar batendo boca na internet. Ela vai passar dentro das famílias, dos grupos de amigos, como quando acontecer realmente com empatia, eu entender, olha, eu discordo de quase tudo que fulano diz. Mas fulano é meu amigo, tem alguma coisa de boa ali, e a partir desse veio do bom, você vai começar a entender porque algumas ideias foram construídas e se surpreender, como muitas vezes a gente se surpreende, e que algumas concepções nossas também estão erradas. Porque é sempre assim, que quando se desfaz uma contenda, o produto final, a gente percebe que é sempre isso. Olha, algumas coisas eu mantenho, mas outras realmente eu tive que repensar, porque não era bem assim, não era bem dessa forma. E quando tá polarizado, quando os canais de comunicação de empatia eles são fechados, a gente é capaz de brigar até quando concorda. Já perceberam isso? Algumas conversas que a pessoa está falando a mesma coisa que a outra e elas estão discutindo. Acabam discutindo, você está olhando e fala, mas elas estão dizendo a mesma coisa, porque elas estão brigando. A gente também muitas vezes passa por isso. Por quê? Porque acaba que quando a empatia ela vai embora, a comunicação fica difícil. Para a gente se comunicar, a gente precisa também estar aberto a ouvir, de verdade, a ouvir e a sentir o outro. Se coloca muito isso no teatro. O bom ator é aquele que ouve. Por quê? Porque você está em cena. Se você está ouvindo o que o seu colega de elenco está falando, você vai reagir cenicamente porque você ouviu aquela mensagem. Se você só quer dar a sua fala, fica uma coisa fria, fica aquela cena que não emociona, porque você não ouviu o outro, não teve uma empatia. Se você não ouvir, você vai reagir mecanicamente, vai ter uma resposta pronta, ou um movimento pronto, né? Mas você não vai realmente reagir no sentido de eu ouvi, isso me impactou de alguma forma, agora que eu ouvi, que eu entendi o que me foi dito, aí sim eu posso formular, ou não, eu posso pedir para refletir, porque hoje em dia é tão cobrado da gente respostas rápidas, né? A gente tem que ter uma resposta na ponta da língua para tudo, ter uma opinião sem refletir. E é justamente na conversa, no olho a olho, na empatia, nos nossos grupos de amigos, nos nossos familiares, com nossos vizinhos, com calma, que essa polarização ela vai se dissolver. Porque, na maioria das vezes, o papo de internet, de digitar uma opinião, um comentário embaixo de uma notícia, é uma coisa muito fria. Parece que as pessoas estão só ali depositando opiniões pré-prontas. Percebe-se que há muito pouco de refletido naquelas mensagens.
Então, é justamente ter mesmo a coragem de um posicionamento cristão, baixar a guarda, né? Lamber as feridas, dar a outra face, para que se consiga um ambiente saudável novamente. Isso está acontecendo. Esse é um processo que gradualmente vai acontecendo. Uma prova de fogo que a gente vem passando, mas uma prova que gradualmente vai sendo vencida. Mas o que esse trecho aqui nos coloca é justamente isso, a coragem da gente defender os princípios da caridade, defender os princípios do amor, da busca da salvação da humanidade através do amor, porque é o caminho que nos é dado, e que muitas vezes isso exige da gente um grau de coragem extremo. Né? E é um momento em que a gente experimenta, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de exemplos, uma série de posturas, né? De irmãos e irmãs próximas e mesmo através, né, da mídia eletrônica, que nos ajuda, e aí temos a doutrina, que nos ajuda a gente se guiar nesse nevoeiro, né? Parece que está um caos, dentro do caos é que se encontra a ordem, mas parece que está tudo bagunçado, mas não é bem que está bagunçado. Existe uma energia muito forte, existe uma postura muito forte, existe uma corrente muito forte, que a gente consegue perceber através dos comportamentos, através das falas, com as quais a gente consegue, de alguma forma, se guiar, apesar de ser um momento que tende a nos deixar um pouco mais angustiados. Mas a gente também não está à deriva, né? Vamos para o item 17. Quem gostaria de ler? Luiz, está aí? Na Valquíria? Leio 17. Carregando a cruz, quem quiser salvar a vida, é isso aí? Pode ser já. Pode fechar, ler direto da 17 a 19, que aí a gente já fecha a leitura de hoje. O Helder, só fazer uma colocaçãozinha que depois a gente esquece. Nesse que diz assim, que Jesus nos convoca, nos induz, né? Nos ensina, que a gente não tem vergonha de dizer o que ele disse, né? De ser como ele foi, tentar, ele quer que sejamos, enquanto nós não formos, a gente vai tentando. Assumir as nossas verdades, assumir aquilo que a gente acha, independente do que o outro acha, deixa de achar, né? E o que ele quis que nós achássemos foi o conceito de amar ao próximo, né? De servir aos nossos irmãos, de praticar a caridade. E isso, às vezes, muitas pessoas se envergonham disso aí, de ir pela rua distribuindo coisa, de perguntando a alguém se precisa de um agasalho, tem medo de ser mal interpretado. E isso é a falta de coragem da fé, é de você ter a atitude de resolver problemas que estão à sua altura de resolver, e você ainda pensa que pode ser alguém contra. A gente lembra dos cristãos, né, que tiveram essa coragem, porque defenderam o que eles acreditavam. Pode ser X ou Y, o que seja, mas você defende o que você acredita. Se aquilo que você tem fé, se aquilo é o ensinamento de Jesus que você já assimilou dentro de você, você defende aquilo com fé, porque isso é que te impulsiona a viver, né? Porque a nossa fé não pode ser essa fé apagada, essa fé irracional, que você só diz que tem, só reza. Só reza. A gente nem precisa rezar tanto, porque a nossa reza é a nossa atitude. Do momento que você levanta rápido e não tem tempo de rezar, mas vai servir a um irmão, você está rezando. Rezar não é só Pai Nosso que está no céu, não é a sua atitude, é o que está dentro de você. O cristão é aquele que tem dentro dele a fé, né, constante, a coragem de assumir, e que ela seja baseada no ensinamento de Jesus. Agora, isso não nos impede da gente sentir os problemas sociais que são muito grandes. A gente não pode negar isso, né? Isso aí é coisa do homem, são atitudes nossas, da Terra, né? no planeta, que geramos essa situação. Então, isso talvez tenha causado, como a gente já viu em outras lições do Evangelho,
que o bem é tímido, né? O mal é impulsivo, é corajoso. E o bem é tímido, o bem vai devagar, justamente por isso, porque não quer ferir, né? Porque pensa no que ele pode dizer e não agradar a todos, não está certo também às vezes, se coloca na condição de não ser perfeito também, pode, como você falou aí, não está sendo certo o seu ponto de vista, pode ser para você, mas não pode não estar sendo para o outro. Então, você pensa antes de tomar atitude, e é isso que vai desencorajando. É isso que nós precisamos trabalhar em nós, né? Esse impulso de coragem de fazer aquilo que o nosso coração manda, baseado na doutrina do Espírito que Jesus nos avisou, nos ensinou, nos preveniu que viria em nosso socorro. Ela veio para nos tornar forte nesse ponto, e não na polêmica, mas forte nas nossas atitudes. Eu acho que é mais ou menos isso aí que eu entendo dessa coragem, porque a gente ainda é fraco de coragem. Fica assim, amanhã eu vou, né? Depois eu vou ali, ter aquela família ali precisando, mas semana que vem eu recebo o pagamento, eu vou lá dar uma ajuda. Isso é falta de coragem, porque o sentimento é egoísta. Você não tem coragem porque é egoísta. Você está no seu bem-estar, não quer sair da sua área de conforto. Então, você demora a criar essa coragem com pena de você mesmo, com pena de deixar a sua condição, do seu trabalho, da sua família, né? Abandonar seus recursos, suas coisas, para ir atender um irmão, como a Alessandra falou, que tem fome, e que não importa o problema social, não importa quem foi que fez aquilo, não importa que o governo é esse ou aquilo, que o governo quer vacina, o outro não quer, não importa nada. Importa aquele irmão que está naquele momento, perto de você, né? A coragem tem que ser aí, nessa hora. É igual dizer assim, dá um mergulho aí num trampolim bem alto. Não tem que pensar, tem que dar um mergulho. Pensar muito não vai. Então, vamos ler, né, Elgo? Falando muito, vamos ler aqui. Carregar a sua cruz... Não está falando muito, não. Falou... 17. Benditos sereis quando os homens vos odiarem e separarem quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transporte de alegria, porque grande recompensa vos estará reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Isso aí de céu, deixa de ser céu, isso é nossa alegoria, que a gente ainda, para entender melhor, a gente coloca assim, né? Esse céu, e foi a palavra usada na parábola. 18. Chamando por perto de si o povo e os discípulos, disse: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Então, o que ele quis dizer, né? A gente carregar a nossa cruz significa a gente suportar as nossas dores com confiança em Deus e aceitando, acima de tudo, as dores que nos maltrata a carne, mas nos conforta o espírito, né? Então, carregar a nossa cruz significa colocar o peso nas nossas costas e sair morrendo pelo chão, carregando, subindo escada, de joelho, nada disso, é carregar esse sentimento de coragem, de resignação, de aceitação, de entender que nós estamos numa situação de provas e expiações, e que somos nós que temos que expiar e passar nossas provas, é aqui que é o lugar. Então, não adianta a gente não querer, não adianta a gente pedir ajuda para alguém carregar a nossa cruz, porque ela é nossa, a gente tem que carregar com dignidade. E, inclusive, esses nossos irmãos que nós estamos vendo em situação de dependência, de rua, de fome, de tudo mais, não são outra coisa, senão isso aí também, né? A necessidade de cada um carregando a sua cruz. E não impede que nós ajudemos aquele que tem a cruz mais pesada, né? Se ele não está aguentando sozinho, que nós ajudemos. Mas também é a parte de cada um de nós aqui na Terra. Cada um tem o seu quinhão. Cada um tem o seu pedaço. Agora, não impede que nós possamos ajudar os nossos irmãos que estão carregando, né? Às vezes tem cruz tão pesada que a nossa fraqueza moral é tanta que a gente não aguenta carregar.
Então, a gente pede socorro à casa espírita, aos espíritos amigos, a Deus, em primeiro lugar, e aos nossos amigos encarnados também, para nos ajudar a carregar aquela cruz. Porque se estão juntos todos conosco, é porque temos todos alguma afinidade, ninguém está junto por nada. Se nós estamos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, nesse instante, alguma afinidade em mundos anteriores nós já trouxemos conosco. Então, é porque temos que dar as mãos nesse mundo, nessa encarnação, agora, nesse instante. A hora é essa, a necessidade é agora. Então, a gente carreguemos a cruz uns dos outros, junto, mas ao lado um do outro. Carreguemos um com o outro. E não pegando sozinho a cruz também do outro para a gente carregar. Né? A gente carrega dentro da nossa limitação. Cada um segura um pouquinho da cruz de cada um e, com certeza, iremos chegar todos ao nosso Pai, ao reino dos céus, né? Que, entre aspas, é a nossa perfeição moral, a nossa paz espiritual, nossa perfeição relativa, né? Nós não vamos ser perfeitos como Jesus, como Deus nunca, mas teremos uma perfeição relativa, uma paz espiritual. Porque, no momento, nós não estamos muito em paz, né? Nós tentamos ter essa paz dentro de nós, mas as dores de nossos irmãos, as cruzes de nossos irmãos, nos encoraja a carregar junto com eles, né? É para ler a 19? Vamos fechar com 19. Rejubilai-vos de Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensado no céu. Olha que lindo esse parágrafo. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando hajam homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade de vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito nosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não a maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dando que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação, de que derem prova. Mas os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Agora, veja bem que a força dessa mensagem, no sentido de que nós, como espíritas, sabemos que a mensagem cristã, a postura cristã, ela é tão intrínseca, tão essencial, independentemente dela ser dita com palavras de cunho religioso ou dentro de uma preleção religiosa, ela está em nossas vidas e em nossas posturas. Então, enquanto a senhora estava lendo, eu estava lembrando aqui de quantas pessoas fizeram sacrifícios incríveis por coisas que hoje se entende, né? Ainda bem que houve o avanço, como essenciais. Por exemplo, como o Nelson Mandela passou 30 anos na cadeia contra um regime de apartheid que separava negros e brancos. Realmente. Como o Martin Luther King acabou pagando com a própria vida, né? Por uma luta, né? E antes de pagar com a própria vida, quanto que também sofreu manipulação dentro até da política também, porque não adianta, a gente não está num vácuo. O mais força e bem intencionado que esteja uma pessoa numa luta como essa, ela está num contexto social que envolve tudo, políticos, econômicos. Então, quantos maus no caso ele passou por algo que é tão essencial, que hoje a gente entende como essencial, apesar também que na época, né, por coincidência não tem coincidência, né, mas hoje eu estava revendo uma foto, era uma foto em preto e branco da década de 50, que foi colorizada para que a gente chegue próximo do que seria, assim, realmente que era uma única estudante negra no auditório de uma escola, e atrás dela mais de 40 estudantes brancos. Todos fazendo algum tipo de careta, risada, alguma coisa. Ela estava sendo olhada como se ela fosse um bicho.
né, pelo direito de ser uma pessoa negra e poder frequentar aquela escola. E por aí vai, quantas lutas de coisas que nós sabemos que são essenciais à vida humana, que é de aceitação, que é cristão, e até hoje muitas pessoas pagam um preço altíssimo, mas não recuam. Não sei disso. Tenho prova disso na minha família, na minha vida. A gente percebe isso em pequenos atos. Eu estou falando de pessoas que se tornaram proeminentes, porque é mais fácil da gente identificar. Muitas vezes em pequenos atos, dentro da empresa, ou no ambiente de trabalho, como algumas pessoas têm podem até ser mal interpretadas ou prejudicadas ou perseguidas, mas elas não recuam e têm uma postura, têm uma obridade naquilo, porque aquilo é algo que é realmente maior, é algo que é realmente necessário. É uma postura, é uma essência. Não é nenhuma segunda natureza, é da natureza, se torna da natureza da pessoa. Então, essa mensagem aqui diz muito sobre isso. Existe um peso nisso. Muitas vezes, para se colocar, para se ter uma postura naquilo que se acredita, então, se somos espíritas, se seguimos o caminho de Jesus, vai para a vida, muitas vezes a gente pode ser questionado, pode ser olhado de rabo de olho, pode receber uma pecha aqui, outra ali, mas ainda assim não se deve recuar. Ter a coragem, né? Mas a gente pode ser corajoso. Não é comprar guerra, mas você pode ser corajoso. Corajoso na postura. Eu vou continuar me comportando assim, agindo assim, porque tenho consciência de que isso é coerente com os ensinamentos cristãos. Então, na postura, na forma de agir. E geralmente é na postura mesmo, né? Na força do exemplo. Nas atitudes, né? É claro que para alguns isso pode parecer até uma ofensa, porque muitas vezes, até para a gente ser o que a gente agir por consciência, muitas vezes a gente desperta resistências. Mas é preciso também, seguindo esse mesmo conceito, buscar, dentro das nossas imperfeições, mesmo com nossos limites, uma forma sempre amorosa, uma forma sempre fraternal de seguir adiante, sem recuar na postura, sem recuar nos princípios, e ainda assim, até mesmo para dar a força do exemplo, fazer vencer essa postura sem humilhar, fazer vencer essa postura sem transformar o outro em inimigo, porque cada um tem realmente seu tempo de desenvolvimento para compreender. Quantos de nós, acho que todos nós passamos por essa experiência de termos uma determinada postura, uma época da vida em relação a uma determinada pessoa, a uma determinada ideia, né, a um determinado grupo de pessoas, e ao longo da vida a gente ia aprendendo até que, realmente, não havia necessidade disso. Ou mesmo que eu não concorde, a forma como eu discordo, a minha postura não é uma postura digna em relação ao que eu acredito, ao que eu estudo, a doutrina que eu sigo, né, a filosofia de vida que eu sigo, ao evangelho que foi deixado por Jesus Cristo. Então, não é uma questão de ter ou não razão, é uma questão de realmente buscar ser feliz. E a felicidade, no sentido mais amplo, não é estar sempre alegre, não é estar sempre feliz. Pessoas felizes não dormem e acordam todos os dias gargalhando. Isso não é felicidade, isso é histeria. Né? Mas é feliz porque no bojo da sua postura de vida existe ali uma consciência que está dizendo: você está seguindo o caminho certo. Essa é a postura mais correta. Ou você errou aqui e você precisa rever determinadas posturas, rever determinados comportamentos, rever determinadas ideias, porque é contraditória com a doutrina que você está seguindo, e isso vai te fazer sofrer e ainda vai dificultar que você seja um exemplo para espalhar essas palavras, para espalhar essas ideias, para dar continuidade e fortalecer. Então é muito importante ter coragem, ter firmeza, sem intransigência, né? E ter força para lidar com os escolhos, né? Para lidar com os obstáculos que estão no caminho
quando se sabe que está seguindo o caminho certo. Então, se a gente busca entender qual é a postura de Jesus Cristo, o que ele nos coloca, todos nós sabemos que ao longo da caminhada vai ter pedra, vai ter dificuldade, mas com postura, com a busca da fé, com coragem, né? E sempre, no final das contas, sempre mantendo dentro do coração aquela vela do amor essencial. Se eu quero a paz, não é o tempo inteiro comprando guerra que eu vou conseguir. Seria incoerente. É buscando essa coerência é que a gente realmente extrai o aprendizado, e é aí que se alcança essa salvação, porque não é nada de místico, não é um paraíso com um monte de árvores e nuvens brancas, mas é esse bem-estar, essa alegria interna, essa luz que realmente muitas vezes chama atenção. E algumas pessoas têm isso, todos nós temos ela, algumas pessoas a gente observa de forma mais intensa, mas essa alegria, aquele bem-estar de viver, que só pode ser alcançado quando o coletivo está harmonioso, porque não adianta eu estar todo feliz, achando que está tudo certo comigo, que a conta bancária está cheia. É impossível, é impossível. Nós somos interligados. Não sentir a dor do próximo, isso é impossível. Você está bem sabendo que uma grande parte das pessoas que está à sua volta está sofrendo, está faminto, né? Está morrendo de frio. Você não pode ser feliz totalmente. Você tem uma felicidade relativa, né? Uma paz que entrega a Deus. Uma alegria de saber que é possível fazer algo e dar apoio àqueles que se dedicam e fazer sempre que possível, é algo que nos traz uma alegria, porque nos traz, além da gente ajudar a aplacar a dor do outro, e somos seres empáticos, somos seres humanos, isso por si só já é bom, nos traz um aprendizado muito grande, porque é uma atividade que é essencial, ela nasce fora da caridade, não há salvação. Então, toda ajuda, seja ela material, seja ela moral, que a gente receba e a gente recebe, né? E que a gente possa compartilhar, ela faz muita diferença no nosso amadurecimento. E nós sabemos isso. E esse é o nosso trabalho para a nossa reforma íntima. Daí também que a gente aure muitas forças para a nossa reforma íntima, com a ajuda dos nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Gente, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de conduzir esse estudo. Quero agradecer a Valquíria, a Rose, que leu. E muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, por me permitir mais esse momento de aprendizado. Isso aí, que Deus nos dê coragem, né? Muito bom, Elda. Excelente aí suas colocações, né? Que a gente possa refletir, né, sobre tudo isso que foi colocado aqui nessa noite, né? E transformar, né, esse conhecimento em ação, né? Em mudança de atitude nas nossas vidas, enquanto há tempo. Né? A gente tem que aproveitar ao máximo essa encarnação, né? A coragem e também esperança, né? Que é uma palavra que a gente não pode, né? Não é uma palavra passiva, né? Essa esperança não é passiva, é uma esperança ativa, né? De que a gente está fazendo a nossa parte, a gente está buscando, né, o conhecimento e buscando praticar realmente a caridade, seja ela em qualquer sentido, material, moral, uma palavra, um apoio, uma oração, tudo isso é caridade, né? Caridade é o amor em movimento, né? Com certeza. Então, vamos pedir aí, né, Valéria? Quem está mais aí, né, inspirado aí para fazer o encerramento, né? Eu estou vendo ali que Dona Maria está só esperando a oportunidade para fazer a prece final, né, Dona Maria? Transforma seus soluços em risos de esperança. Deus, nosso Pai, que sois todo poder, bondade e misericórdia. Jesus, nosso amado e divino Mestre, médico de nossas almas. Queremos neste momento, Senhor, agradecer pelo nosso estudo de hoje, por tudo que nós recebemos. Abençoe sempre esses nossos irmãos, Senhor, que estão precisando de ajuda, de amparo, e que a sua proteção se faça nessa hora, Senhor.
nos lugares onde haja sofrimento e dor. Que a tua presença chegue a todos os corações, encarnados e desencarnados, que todos sejam envolvidos nesta noite, através das nossas vibrações, através desse trabalho que foi realizado nesta noite, que todos sejam beneficiados e amparados pelas forças divinas. Só temos a agradecer, Senhor, pelo muito que nós recebemos. Todas as graças, bênçãos e a oportunidade que temos, Senhor, de fazer o bem, de orar, de pedir por alguém que sofre, por alguém que está, Senhor, passando por essas provações da vida. Conhece a cada um de nós e sabeis das nossas necessidades. Colocamos, Senhor, sobre a vossa guarda e a vossa proteção todo o nosso planeta, todas as pessoas, todos os lugares, hospitais, os médicos, enfermeiros, todas as equipes da saúde, possa receber nesta noite, Senhor, todas as bênçãos, o amparo e a proteção divina. E todos os nossos dirigentes do nosso país, Senhor, que haja entendimento, que haja paz, haja compreensão, para que pense um pouco, Senhor, no próximo, para que possamos viver em paz nesta terra. Tem que haver amor entre todas as criaturas. Por isso pedimos, Senhor, ilumine todos os corações, para que o amor possa transmitir, Senhor, através das ações, das atitudes, tudo aquilo que precisamos para o equilíbrio do nosso universo. E assim nós te agradecemos pelo nosso estudo de hoje e que todos sejam abençoados nesta noite, pelas bênçãos do seu amor, da paz que Jesus trouxe para cada um de nós nesta terra. Assim seja. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Helder, excelente, adorei. Parabéns. Valquíria, amei sua falação. todos. Irmãos, não é isso, gente? Pois é, querida, vamos todos com muita coragem. Muita coragem. Deus quiser. Terça-feira eu tô chegando aí, hein? Vamos jogar o tapete Agora vermelho vamos marcar nosso chá divino. Bem-vindo, companheira. Pessoal, aqui tá chorando, daí tá sorrindo porque eu tô voltando. Ana Maria, a musiquinha do Pode Preparar o Feijão Preto, eu tô voltando. Pode. O Lúcio perguntou qual dia que a Dona Maria vai estar aqui em Macaé. Responde para a Lucinha aí. Quinta-feira, se Deus quiser. Devo estar. Se Deus quer. Ô, Maria, pena que seja não pode mais fazer aquele cafezinho da tarde para nós, né? Vamos fazer. Todo mundo vacinado vai poder. A gente marca lá no Divino. Fazia um cafezinho para Maria. Quando chegava no grupo de tarde, a gente tem que dar cafezinho para ele, a gente que tem que dar, ele não pega nem com a mão mais sozinho. Moía o café, né, Maria? Ele moía na mão. Moía o café e fazia na hora. Que delícia. Beijo, tchau, pessoal. Tchau. Até boa noite. Tchau. Outro cafezinho. Muito bom. Tá bom, meus queridos. Boa noite. Até mais.